Olá, meninas. Bom dia. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura. Bom dia, Suelen. Seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura. Leitura bíblica comentada do dia. Deuteronômio. Deuteronômio. Nós vamos ler do 17 ao 20 hoje. Ao 20, publicar, deixa eu fixar aqui. Ai, meu Deus, tá fixando não. Agora fixou. Bom dia, Suelen, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Eu coloquei um filtro aqui, menina, e agora eu não sei como é que tira esses negócios que tá brilhando aqui na tela. Oh, meu Deus. Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Su já vai abrindo a Bíblia, meninas já vão abrindo a Bíblia. Hoje nós vamos ler Deuteronômio do 17 ao 20, seguindo na nossa leitura bíblica diária. Nosso propósito de ler a Bíblia anualmente. Vamos dar um tempinho aqui para as meninas irem entrando e a gente já começa a nossa leitura. Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu consigo tirar esse filtro. E agora eu não consigo, Suelen. Meu Deus. E aí, meninas, a leitura tá em dia? Vocês estão conseguindo acompanhar? Esses dias que a gente não teve live, vocês conseguiram acompanhar? A leitura tá em dia, bonitinho. Me fala aqui. A paz do Senhor Jesus, Lilian, seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida, viu? É um prazer ter você aqui com a gente, fazendo parte desse povo que tem aprendido, né? Porque as nossas manhãs o Senhor tem falado tanto conosco, né? Bom dia, Deia. Bom dia, Gê. Paz do Senhor Jesus, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, meninas. Deus abençoe vocês. Vamos dar só aqui mais um tempinho até as meninas entrarem. Bom dia, Deia. Bom dia, Milka. Seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Vamos aqui esperar as meninas irem entrando. Já vão abrindo a Bíblia aí, meninas. Deuteronômio 17 ao 20. Já peguem as canetas, marca texto. Bom dia, paz a todas. Amém. Bom dia, amiga. Seja muito bem-vinda, viu? Dá um tempinho aqui até as meninas irem entrando. Que o nosso dia seja um dia abençoado em nome de Jesus, né, meninas? Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Eu pedi para vocês pegarem a marca-texto, que hoje tem uns textos interessantes para a gente marcar. Bom dia, mãe. Bom dia, Vanice, seja bem-vinda. Bom dia. Mãe, tá tudo bem? Ontem a senhora não entrou, né, mãe? Bom dia, sejam bem-vindas, meninas, à paz do Senhor Jesus. Já vão abrindo a Bíblia de vocês aí, Deuteronômio 17 ao 20. Hoje nós vamos ler 4 capítulos, que os capítulos são pequenininhos. Então a gente vai ler 4 capítulos. Bom dia, mãe. Vamos esperar aqui as meninas irem entrando. Hoje eu nem vou convidar elas, vou deixar elas irem entrando aqui. E aí a gente já faz a oração e já começa a nossa leitura. Meninas, ontem eu passei no endocrinologista pela manhã, né? E ele trabalha lá no São Luís. E ele falou que nos últimos 3 dias os casos diminuíram, né? Porque quando eu estava internada, o andar inteiro foi desativado.
as pessoas que estavam internadas saíram, foram remanejadas porque eles iam deixar aquele andar exclusivamente para pacientes de Covid. E ele falou que nos últimos 3 dias tem diminuído o número de pessoas e nós louvamos a Deus por isso, né? Bom dia, Bárbara. Bom dia. Martins Sarueira. Bom dia, seja muito bem-vinda. Deus abençoe vocês, meninas. Vamos começar fazendo a nossa oração? Abram aí a Bíblia de vocês, Deuteronômio. Nós vamos ler do 17 ao 20, que os capítulos são pequenininhos. Nós vamos ler 4 capítulos hoje. E aí a gente... Bom dia, amiga! Seja bem-vinda! Bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos ler 4 capítulos. Já peguem aí o marca-texto de vocês, que hoje tem uns textos que a gente vai grifar, que a gente vai ver acontecendo lá na frente. Vamos fazer a nossa oração para que o Espírito Santo possa falar conosco, né? Nos guiar nessa leitura. E vamos ver o que o Senhor tem para o nosso coração nesta manhã. Amém, meninas? Vamos orar? Alguém tem algum pedido de oração? Algum pedido específico que queira colocar aqui? Vamos orar, né, pelas pessoas que estão ainda doentes, né, pelo Covid, para que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa entrar com cura. Vamos continuar orando pelas famílias, né? Orar pelas crianças, meninas. Vamos apresentar as crianças, porque a gente tem visto como que a depressão infantil tem aumentado, né? Quem sofre mais em tudo isso são as crianças. Sim, pelos doentes, pelos enfermos. Elas são o lado mais fraco, né? São o lado mais frágil. Então, elas sofrem com o estresse dos pais, já não estão indo para a escola, já não têm o contato com os amigos. Os casos de abuso sexual têm aumentado, né? Então, que a gente possa orar pelas crianças, que a gente sabe que Deus tem um propósito, eles são o futuro. E o inimigo ele tem estratégias para poder alcançar elas e destruir, colocar nelas, né? A internet tem sido o refúgio e a internet está cheia de coisas que não fazem bem para elas, né? Então que a gente possa apresentar as crianças nas mãos do Senhor para que o Senhor possa guardar cada uma delas, né? Amém, Deia. Vamos orar pela sua sobrinha Camila, uma gravidez de risco, pelos jovens. Sim, Suelen, vamos orar. Vamos orar pelas nações, né? Oração pelo meu esposo e nossas famílias. Amém, Fabi. Vamos orar, sim, pelas famílias, né? Para que o Senhor possa dar uma estabilidade emocional, para que o Senhor possa dar estratégia, para que o Senhor possa conduzir, orar pelas mulheres, né? Para que o Senhor possa conduzir cada uma de nós com sabedoria. Bom dia, Sandra! Seja bem-vinda! Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Nós vamos começar agora fazendo a nossa oração. Orando por esses pedidos, né? Para que o Senhor possa entrar com providência. Vamos lá? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas esta manhã. Obrigada porque tu és fiel e a tua palavra nunca cai por terra. Obrigada porque tu tens o controle de todas as coisas. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, por cada menina que está aqui empenhada em ouvir a tua voz, em aprender mais de ti. Eu te peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados, tudo aquilo que temos cometido contra ti, quer por pensamentos ou por palavras ou obras contra ti ou contra os nossos irmãos, às vezes consciente e às vezes inconsciente. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor.
Eu te peço que visite neste momento, Pai, aqueles que estão doentes, aqueles que estão acometidos com essa enfermidade do Covid, aqueles que estão em tratamentos oncológicos, aqueles que estão em tratamentos de doenças autoimunes. Senhor, aqueles que estão enfermos, ali nos lugares onde não existe um posto de saúde, onde não existe um hospital, onde é difícil o acesso, Pai. Que o Senhor possa vir com cura nesses lugares. Essas pessoas que não têm acesso, Senhor, à saúde, que moram ali nos sertões. Os missionários, Pai. Visita, Senhor, cada missionário espalhado nos 4 cantos desta nação. Que o Senhor possa guardar a vida deles, a família deles, Pai. As viúvas, os órfãos. Senhor, visita, Pai, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada idoso, cada deficiente físico, Pai. Aqueles que são dependentes, incapazes, Senhor. E só tem o Senhor por eles, Pai. Tem misericórdia, visita, guarda com as tuas mãos potentes e santas, Senhor. Vem com cura sobre a nossa nação. Sopra, Senhor, para fora daqui, assim como o Senhor fez com aquelas pragas no Egito, Pai. Sopra desta nação esse vírus, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que caia o número de infectados, que caia o número de internações, que caia, Senhor, o número de mortos. Que caia um número, Senhor, de internados, Pai. Vem com cura, vem com saúde sobre a nossa nação. Visita, Senhor, aqueles que... A Eliane, que também está em tratamento oncológico, Pai. Visita a vida dela nesta manhã. Nós sabemos que Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nós Te pedimos também, Senhor, que o Senhor possa vir de encontro a cada família, a cada lar. Guarda as crianças, Pai. Visita valados, visita becos, Senhor. Onde houver uma criança, Senhor, com o coração aflito, que o Senhor possa vir com providência, com consolo, que o Senhor possa vir com esperança, Senhor. Visita cada coração aflito, desesperado, cada mulher, Pai. Livra, Senhor, da violência doméstica. Livra, Senhor, da violência psicológica, Pai. Visita as crianças. Livra, Senhor, do abuso sexual, Pai. Do abuso psicológico, Senhor. Aquelas que estão sofrendo maus tratos, Senhor, visita. Nós denunciamos, Pai, no plano espiritual, toda ação de pedofilia, Senhor, traz à tona, revela, Senhor, traz a liberdade a essas crianças, a esses adolescentes, Pai. Essas mulheres, Senhor, que estão desesperadas, esse pai, Senhor, que está desesperado porque não tem alimento para colocar na sua mesa. Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que providencia todas as coisas, Tu tens o controle, Senhor, envia a provisão. Nos ensina a ter corações generosos, Pai, para que possamos ser este instrumento que vai prover na vida dos Teus filhos, Senhor. Envia a provisão, envia, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque não temos falta, mas nós pedimos que o Senhor, da mesma forma como tem nos abençoado, que possa ir ao alcance dessas vidas, Senhor, enviando provisão e providência. Que haja paz nos lares, Senhor, que haja amor, que haja reconciliação. Torna possível, Senhor, uma comunicação eficaz, onde existe compreensão, Senhor, que cada mulher, Pai, possa ter sabedoria do alto céu, a sabedoria que vem de Ti para conduzir os nossos lares, Senhor, de forma que glorifique o Teu nome, de forma que nós possamos fechar cada brecha e que o inimigo não tenha poder, Senhor, para entrar dentro do nosso lar e causar instabilidade emocional. Vem com estabilidade emocional, Senhor, em cada lar, em cada vida, Senhor. Vem com estabilidade emocional. Equilibra as emoções para a glória do Teu nome, Senhor. Porque sabemos que Tu és um Deus bom e fiel, que cuida de nós em todos os momentos. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos para que assuma o governo dessa live, que possa nos ensinar aquilo que está no coração de Deus, que possamos ser abençoadas nesse dia como uma porção do céu, que vai trazer orientação para as nossas vidas, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e praticá-las no nosso dia a dia,
Que possamos ser a luz que ilumina em dias de trevas como este tempo que estamos vivendo. Nos ensina, Espírito Santo, nos mostra aquilo que está no coração do Pai. Assuma o governo desta live, fala conosco, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém, meninas. Paz do Senhor Jesus a todas as mulheres que entraram depois, no momento da oração. E eu não vi, sejam vocês todas bem-vindas. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. É um prazer ter vocês. Ingrid, seja bem-vinda, minha gata. Deus abençoe. Ana, seja bem-vinda. Leonora, seja bem-vinda. Ana Carolina, Deus abençoe vocês. Vamos para a nossa leitura bíblica diária. Bom dia, Mi. Seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Lília, eu sou aqui de São Paulo. Nós estamos desde o dia 1º de janeiro fazendo a leitura bíblica diária. Todos os dias às 7h35 da manhã nós nos reunimos aqui. Esse tem sido o nosso ponto de encontro, né, meninas? E nós temos feito a leitura bíblica diária. Já lemos Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora estamos em Deuteronômio. Lemos um capítulo de Salmos. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, viu? Deus te abençoe. Vamos lá, meninas, marca texto na mão. Vamos fazer a leitura bíblica. Deuteronômio 17. Nós fizemos a leitura, então a gente viu que Deuteronômio Moisés ali no monte, né, na beira do monte, mostrando para o povo, relembrando o povo tudo que aconteceu desde a saída deles do Egito. Então Moisés está trazendo à memória deles as informações, tudo que eles já viveram, né, trazendo à memória deles, contando a história de tudo aquilo que eles já viveram e passando as ordenanças do Senhor para mostrando a forma como eles deveriam se comportar quando eles entrassem na terra prometida. A gente continua no capítulo 17. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor dá a vocês for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresentem-lhes o caso, e eles darão a vocês o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles derem a vocês. Não se desviem daquilo que eles determinarem para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote, que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de vocês. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela,
e nela tiverem se estabelecido, e vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Meninas, já grifem esse versículo, ó. Queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Olha que Deus onisciente, né? Bom dia, amiga! Seja bem-vinda, paz Senhor Jesus. Olha só que Deus onisciente, já marca aí na Bíblia de vocês esse texto. Queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Já grifa esse versículo, porque lá na frente ele vai se cumprir. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas de todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando um povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém no meio de vocês que ofereça em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Já grifem também, meninas, esse versículo 10 aqui, ó, que a gente vai ver isso aqui se cumprindo também lá na frente. Já grifem essa parte aqui também, já.
porque a gente vai ver um rei fazendo exatamente isso, que Deus tem repugnância, né? Versículo 12, o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor lá no Monte Horebe. Pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Podem grifar esse versículo 17 também. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. 19. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações, cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança a vocês, e façam nela vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá, para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles, por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora esse não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território como prometeu, sob juramento aos seus antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje ordeno a vocês: amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas, se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança
que vocês receberam na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que dela tome posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra. A outro e a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Aqui, meninas, grifem esse versículo aqui também. O versículo 8, porque a gente vai ver esse versículo 8 se cumprindo também lá na frente. Então, grifem esse versículo 8. Volte ele para sua casa e para os seus irmãos israelitas, para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas, se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que se acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Essa orientação aqui, meninas, de sitiar a cidade, do versículo 10. Nós vamos ver também se cumprindo ali, mais para frente, quando eles vão sitiar a cidade de Canaã. Aí a gente vai ver esse versículo aqui, ó, se cumprindo. Versículo 16. Contudo, nas cidades das nações, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus,
os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor seu Deus. Pode grifar o 17 e o 18. A partir do 16 pode grifar, meninas. 16 até o 18, que nós vamos falar sobre esse versículo também lá na frente. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Amém, meninas? Terminamos aqui a nossa leitura. Nós vamos voltar aqui um pouquinho no capítulo 17. Vocês conseguiram grifar aí, meninas? Conseguiram grifar os versículos que eu falei para vocês? Depois eu coloco lá no texto quando eu for fazer a descrição, e aí se vocês não tiverem grifado, vocês grifem, tá bom? No capítulo 17, nós vemos Deus trazendo uma orientação, e Deus ele é bem específico quando ele diz assim: eliminem o mal no meio de vocês. Eliminem o mal no meio de vocês. Quando a gente vai ver no capítulo 20, ele vai falar: eliminem as nações, eliminem todos, matem todos eles, das nações que vocês vão tomar posse da terra deles. Porque se vocês não eliminarem o mal do meio de vocês, eles farão com que vocês pequem, eles vão conduzir vocês a um caminho de erro. E lembra que a gente falou, que a gente comentou, que quando o inimigo ele não puder nos destruir, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar nos guiar por caminhos de desobediência. Por quê? Porque Deus não pode virar as costas para a desobediência. Vai contra a santidade dele. Ele não pode ver um pecado, um ato de desobediência e simplesmente fechar os olhos e não dar a punição, né? E não dá a disciplina que o povo merece. Ou seja, Satanás ele sempre vai tentar nos conduzir por caminho do erro, para que o juízo de Deus venha sobre nós. Então nós precisamos estar atentos. Qual é a ordenança que Deus fala para eles? Ouçam a minha palavra. Ame ao Senhor e ande nos seus caminhos. Travou? Tá travado, meninas? Vocês estão me ouvindo? Se manifestem aí nos coraçõezinhos, só para eu ver que vocês estão por aí, que tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo. Tá travado, meninas? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Estão me ouvindo. Então tá bom. Qual é a palavra que o Senhor fala para eles? Né? Ele fala assim: amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos. É isso que ele quer. Obedeçam, amem ao Senhor acima de todas as coisas e andem nos seus caminhos. Obedeçam os seus caminhos. Obedeçam a palavra que o Senhor está ordenando a vocês. Então, eliminem o mal, eliminem o mal. O que acontece com a gente? A gente acha que a gente pode lidar, né? A gente acha que a gente tem força para lidar. Não precisa eliminar, não. Não, eu não vou me deixar seduzir. Não tem nada a ver, não, gente. Não precisa ser exagero. Isso é exagero, não precisa tirar também assim do nosso meio. A gente sabe lidar com isso. A gente sabe lidar com essas coisas.
Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela diz: eliminem o mal no meio de vocês. Eliminem. Teve uma vez uma irmã contando um testemunho, e esse testemunho me impactou. Porque o que acontecia? Ela estava no relacionamento com o marido dela, e o relacionamento deles não estava indo muito bem. E ela trabalhava numa empresa, e aí o gerente dessa empresa, ou era o dono dessa empresa, começou a jogar umas indiretinhas pra ela e tal. Só que como ela estava carente, porque o relacionamento dela com o marido dela não estava muito bem, ela foi se deixando seduzir por isso. Aí ele começou a se aproximar mais dela, começou a falar as palavras que ela gostaria de ouvir do marido e não ouvia. Começou a receber presentes que ele dava, um chocolatinho, uma coisa. E no dia do aniversário dela, ele deu uma cesta para ela. Uma cesta enorme, a coisa mais linda. E quando ela chegou em casa com aquela cesta que o marido dela viu, ele ficou triste, ficou muito chateado. E Deus falou com ela: saia imediatamente desse lugar onde você está se deixando entrar. Saia imediatamente. Por quê, meninas? A gente fala assim: não tem nada a ver, tá tudo certo. Imagina, ele não tá falando isso com intenção. A gente acha que a gente pode lidar com essas coisas, meninas, mas a Bíblia diz assim, a gente já falou sobre isso aqui: ao diabo você vai resistir, porque a forma como ele se apresenta, você já reconhece ele, e na autoridade do nome de Jesus, você põe ele para correr, resiste ele, e ele vai fugir de vocês. Mas da aparência do mal, o que a Bíblia diz que nós temos que fazer? Fugir. Foge da aparência do mal, porque vocês não sabem lidar com isso. Eliminem o mal do meio de vocês. Não flertem com o pecado. Não brinquem com o pecado. Não haja da forma assim, não tem nada a ver com aquilo que Deus está dizendo para vocês. Não façam isso. Por quê? Porque isso é uma estratégia de Satanás para nos seduzir, nos fazer pecar. E isso vai nos afastar da presença de Deus e vai atrair o juízo de Deus para as nossas vidas. Não flertem com o pecado. E aí é isso que Deus está dizendo para o povo: eliminem o pecado do meio de vocês. Se vocês já estão vendo isso acontecer, eliminem o pecado do meio de vocês. Ou seja, ela começou a se deixar seduzir por aquilo. Quando ela viu, ela já estava recebendo presentes e ela já estava totalmente envolvida. Até que ela se posicionou, pediu perdão para o esposo, pediu perdão a Deus e saiu daquele lugar. Ela não simplesmente falou assim: tá bom, Deus, eu não vou mais aceitar presentes. Ela saiu daquele lugar, porque ali era um lugar onde o inimigo estava armando uma cilada para a vida dela. Nós não podemos ficar e flertar com o pecado, meninas. Se Deus já falou, sai. Se Deus falou elimina, elimina. Para com esse negócio de falar assim, não tem nada a ver, tá tudo certo, eu sei controlar, porque nós não sabemos controlar. Uma hora ou outra o inimigo vem, dá uma laçada e derruba. Obedeça aquilo que o Senhor está dizendo para que nós façamos. Se é para eliminar, elimine. Se é para sair, saia. Se é para ficar, fique. Obedeça a voz do Senhor, o seu Deus. Para quê? Para que você vá bem. Para que a bênção do Senhor te alcance. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Mas a bênção do Senhor, ela é condicional. A bênção do Senhor é condicional. É se você obedecer os mandamentos do Senhor. Por isso que eu estou sempre falando para vocês. Sim, ele é sorrateiro, ele entra no nosso meio de forma que a gente não percebe, ele é sorrateiro. Por isso que a Bíblia sempre fala, vigia, vigia.
A gente precisa pedir, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me dá discernimento. Me dá discernimento, porque ele nem sempre ele aparece como uma coisa ruim. Ele aparece como uma coisa boa, uma coisa sedutora, uma coisa que aparentemente não vai te fazer mal nenhum. Não vai te fazer mal. Mas nós precisamos ter discernimento da parte do Senhor para saber se isso é uma cilada de Satanás ou se isso é bênção de Deus para a nossa vida. E nós que carregamos o Espírito Santo de Deus, porque naquela época as pessoas não tinham o Espírito Santo de Deus como nós temos hoje. Eles esperavam a voz por meio de um profeta, ouviu o que Deus tinha por meio de um profeta. Mas hoje eu e você carregamos o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que vai nos dar direção, ele é aquele que nos vai dar discernimento para não cairmos, meninas, nas ciladas de Satanás. Elimine o mal no meio de vocês. E isso eu falo na educação dos nossos filhos. Não permita a desobediência. Elimina do meio de vocês. Muitas das vezes isso é tão sério, meninas, porque assim, se a bênção do Senhor ela é condicional e ela não tem nos alcançado como a promessa de Deus diz, que se nós andarmos nos caminhos do Senhor, obedecendo a voz de Deus, a bênção corre atrás da gente. A gente não precisa correr atrás da bênção. Nós precisamos avaliar os nossos caminhos. O que é que nós temos feito que a bênção não tem corrido atrás de nós? Onde é que nós temos errado? Talvez estamos tolerando o pecado de desobediência, de rebeldia dentro da nossa casa. E isso não agrada ao Senhor. Nós temos que estar atentas, meninas, com os nossos olhos bem atentos, para cumprir aquilo que o Senhor, as ordenanças de Deus, Deus está nos ensinando. Olha, elimina o mal no meio de vocês. Ofereçam ao Senhor aquilo que é de melhor. Nós temos que oferecer ao Senhor o que é de melhor. Quando ele vai entrar aqui no capítulo 17, a primeira coisa que ele abre é isso. Não ofereça ao Senhor algo que tenha defeito. Ofereça ao Senhor o melhor, como que nós estamos oferecendo a nossa adoração ao Senhor. Como nós estamos conduzindo a nossa família à adoração ao Senhor. Talvez vocês até pensem assim, né? Ai, ela sempre faz muitas perguntas. Mas é porque as perguntas, meninas, nos movem. Não são as respostas. São as perguntas que nos movem. A pergunta, ela é igual para cada uma de nós, mas a resposta vai ser diferente. A resposta é diferente. Eu posso dar uma resposta para essa pergunta e você vai dar a sua resposta. Então nós precisamos ser movidas pelas perguntas. Como é que nós estamos oferecendo sacrifícios ao Senhor? Como é que nós estamos conduzindo a nossa casa em sacrifício ao Senhor? Será que estamos reunidos em alegria, né? Como nós aprendemos ontem. Será que a nossa família está reunida em alegria? Mas ao invés de focar no problema, vamos focar na solução. Se Deus é o Deus de Israel, aquele que pode todas as coisas, e se nós nos arrependemos e nos chegamos a Ele, Ele é poderoso para nos perdoar e nos dar vitória, vamos fazer isso. Senhor, como eu posso conduzir a minha casa? Senhor, como eu posso eliminar, Senhor, a desobediência? Eu não sei como fazer com o meu filho, eu não sei como fazer nesse caso de rebeldia. O Espírito Santo te dará a estratégia, o Espírito Santo te mostrará o caminho. É Ele que vai dirigir todas as coisas quando você submeter a Ele as questões que incomodam você e você não sabe como fazer. Olha onde que nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 19, no 19? No 17 mesmo, o julgamento dos casos difíceis. Quando a gente não sabe, não souber fazer quando a gente não conseguir e não souber o que fazer, nós vamos levar para onde? Nós vamos levar para Deus. O que ele estava falando aqui no julgamento dos casos difíceis? Quando acontecer algum caso lá que seja difícil para o juiz, para o sacerdote dali da sua cidade resolver, leve para quem sabe. Leve para uma outra autoridade. Então, quando você não souber o que fazer na sua casa, que já falou com seu esposo, vocês já sentaram e não conseguiram resolver aquela situação, leva para Deus. Quando você não souber o que fazer, leva para Deus. Ele sempre sabe o que fazer, meninas. Por mais impossível que seja, Deus sempre sabe o que fazer.
Leva para Ele. Essa sua causa difícil, essa causa impossível para você, leva para Ele. Leva para Ele que Ele vai te dar a direção e Ele vai te mostrar o caminho. A bênção, meninas, elas precisam nos seguir. As bênçãos, elas nos seguem. E eu vou falar para vocês que enquanto eu estava internada, tem um colégio aqui muito bom e nós fizemos a pedido de transferência e não tinha vaga porque eu tenho 2 crianças e não tinha vaga para essa escola. E a gente orando para que o Senhor pudesse abrir, né? Porque a gente sabe que aquilo que a nossa mão não pode fazer e a gente coloca na mão daquele que tudo pode, Ele é poderoso para realizar. E aí, enquanto eu estava no hospital, meninas, eu recebi a notícia, meu marido me ligou e falou assim, amor, você não sabe quem me ligou. A mulher do colégio ligou, perguntando se a gente ainda tem interesse em continuar com a vaga, porque abriu a vaga para os 2, não abriu a vaga só para um, abriu logo a vaga para os 2. Então, quando a gente tem um caso, uma causa que a gente não consegue resolver, que a gente não sabe o que fazer, entrega para quem sabe. Não insista em tentar resolver com as suas próprias mãos, com a sabedoria humana, com o conhecimento que você tem. Não tente resolver, entrega logo para Deus. Quanto mais cedo você entregar, mais rápida será a sua vitória, mais rápido você recebe direção, mais rápido Deus viabiliza a realização para a sua vida. Aí a gente vai avançar aqui um pouquinho. Então a gente precisa eliminar do nosso meio mal. Eliminar a desobediência, eliminar a rebeldia, espírito de rebeldia. Em nome de Jesus, meninas, isso trava a nossa vida, espírito de rebeldia, de reclamação. Elimina o mal do meio de vocês. Não permita que essas coisas aconteçam. Identificou, elimina. Não permita. Ele tá desobediente assim, é por causa da pandemia. Não, elimina a desobediência. Mostre para a criança com amor. Pega a palavra de Deus e fala, olha, filhos, os meus filhos, eu falo assim para eles às vezes. Eles falam assim, ai mamãe, mas a senhora faz isso, isso, isso. Eu falo, mas você tem que dar graças a Deus, meu filho. Porque olha só o que a palavra fala, ó. Corrija o seu filho se preciso for com uma varinha. Eu nem tô corrigindo vocês com a varinha. Eu nem tô indo lá pegando a varinha. Olha só o que a palavra de Deus diz. Se o filho for desobediente, ponha ele lá para ele ser apedrejado. Eu nem vou matar você apedrejado, filho. Olha só que bênção de Deus na sua vida. Então fala com amor, mas mostre dentro da palavra que o Senhor não tolera desobediência. Deus não tolera rebeldia. Deus não tolera. E nós precisamos conduzir os nossos filhos neste caminho, mas também precisamos andar nestes caminhos, porque nós somos exemplo dentro da nossa casa, nós somos exemplo para os nossos filhos. Então nós também precisamos andar nesse caminho de obediência ao Senhor, de rendição, de quebrantamento, de obediência, meninas. E nisso o Senhor se agrada e a bênção de Deus, ela vai nos alcançar. Amém? Aí a gente vai ver sobre a herança dos sacerdotes, que o Senhor é a porção, né, dos levitas. Eu pedi para vocês marcarem alguns versículos, porque lá na frente nós vamos ver quando o povo pede ao Senhor um rei. O Senhor, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Lá na frente ele já sabe. E ele avisa para nós. Então, quando o Senhor traz uma palavra ao nosso coração, Ele já está dizendo assim, eu sei o que vai acontecer. Se eu estou falando para vocês isso, é porque eu sei. Eu sei o que tem acontecido e eu sei onde é que isso vai chegar se você insistir nisso. Eu sei que isso vai chegar se vocês insistirem nesse caminho. Então, se o Senhor está falando para nós hoje, elimine. Se tem alguém flertando com o pecado, saia desse lugar, elimina isso. Em nome de Jesus, meninas. Olha o que ele está dizendo. Se um dia vocês disserem queremos um rei, ele está dizendo assim, eu sei que vocês vão pedir um rei para vocês. Por mais que eu tenha sido Senhor para vocês, não tenha deixado faltar nada, por mais que eu tenha conduzido vocês com mão forte, com braço forte, eu sei que um dia vocês vão pedir um rei sobre vocês. E eu vou permitir. Eu vou permitir.
E aí isso me leva a pensar no que nós temos deixado governar, né? Pelo que nós temos deixado nos governar? Por Deus ou pelas circunstâncias? Pelo que temos deixado nos governar? Pelas atividades, pelas muitas atividades, isso tem roubado nosso tempo com Deus. Pelo ativismo, pelo imediatismo, pelas notícias que temos ouvido. O que tem governado a nossa vida? Eles estão dizendo assim, um dia vocês vão querer que alguém governe sobre vocês. Um dia vocês vão querer. E o que nós temos deixado governar? Nós precisamos estar atentas, meninas. Só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele não dá a glória dele a ninguém. Ele não dá a glória dele a ninguém. Muitas das vezes temos levantado tronos nos nossos corações. Não para o Senhor, não para que o Senhor governe as nossas vidas, mas que outras coisas governem sobre nós. Então, que nós possamos estar atentas sobre aquilo que nós temos deixado o nosso coração governar. Só existe um Senhor, o nosso Senhor, e que Ele reine sobre nós, para que a gente vá bem, para que a bênção do Senhor nos alcance. E aí, nós vamos para o capítulo 20, para finalizar. E a gente vê um cuidado de Deus, né? Aqui no capítulo 20. Não tenham medo. Não tenham medo. Quando vocês entrarem numa guerra e o inimigo de vocês parecerem maior do que vocês. Não tenham medo quando uma situação parecer maior que vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, está indo à frente, conduzindo todas as coisas. Ele diz assim, olha, não tenham medo. Deus estará com vocês. Quando vocês virem que ele é maior que vocês, lembrem que o Senhor está à frente. E eu percebo muito isso, meninas, não sei se vocês, mas nesses dias em que nós estamos vivendo, nessa pandemia, cada notícia que vem, cada número que aumenta, isso traz um medo e uma insegurança. Eu falei para vocês, né, lá no hospital, quando a gente foi remanejado, que parecia que dava para pegar o medo das pessoas com as mãos. Tamanha era o desespero, sabe, assim, a insegurança, a desestabilidade emocional das pessoas estava tão grande que parece que a gente respirava aquele medo, aquela coisa, né? Parecia que a gente conseguia pegar. E aí o Senhor está dizendo, quando o inimigo parecer maior que vocês, quando as armas de guerra que eles têm parecer maior do que a que vocês têm, não tenham medo. Recebe essa palavra no seu coração hoje, meninas. Se o inimigo parece maior que você, não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor, seu Deus, estará à frente de vocês. Parece que eu vejo Davi, né? Parece que eu vejo Davi tomando posse dessa palavra. Parece que eu vejo Davi lembrando dessa palavra quando ele se apresenta diante de Golias. Não é? Quando Davi se apresenta diante de Golias, eu vejo essa palavra. Não tenha medo, Davi, se o seu inimigo parece maior que você. Não tenha medo, Davi, se esse inimigo está se apresentando maior que você. Se a arma que ele tem é maior do que a sua, não tenha medo, Davi, porque eu estou com você. Eu estou indo com você, eu estou na sua frente. E dessa mesma forma, meninas, essa palavra se cumpre na sua vida, essa palavra é palavra para você no dia de hoje. Não tenha medo quando você olhar e o inimigo parecer maior do que você. Maior é o seu Deus, maior é o que está conosco, é o Deus presente, é o Deus, a Bíblia fala que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nessa palavra você pode descansar, porque eu posso falhar nas minhas palavras, eu posso falhar, mas Deus não falha.
Deus não falha. Tudo aquilo que Ele fala não cai por terra, se cumpre. E se Ele disse, eu vou estar com vocês, vocês não precisam ter medo, então você não precisa ter medo. Eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez ele esteja nesse lugar, num lugar de inquietação, num lugar de medo, num lugar de insegurança, mas a palavra que o Senhor tem para a sua vida hoje é: não tenha medo. Se isso parece maior que você, se as armas parecem maiores das que você tem, não tenha medo. Eu estou indo adiante de vocês e vou dar vitória. Eu estou indo adiante de vocês. Recebam essa palavra. Em nome de Jesus, guarde ela no coração de vocês. Não permita que nenhuma notícia ruim, que nenhuma circunstância possa roubar essa verdade de Deus para a sua vida, meninas. A Bíblia vai dizer lá na frente, e a gente vai passar por esse versículo, dizendo que aquele que teme ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, aquele que tem intimidade com o Senhor, relacionamento com Deus, ele não teme más notícias. As pessoas às vezes me falam assim: nossa, você é tão tranquila, indo para o hospital, ficando internada, é tão tranquila, porque meu coração encontra descanso na palavra. Nós estamos alinhados com aquilo que a palavra diz. Se ela diz que eu não preciso ter medo, então eu não preciso ter medo. Nós, meninas, não podemos viver de palavras. Nós não podemos viver de palavras. E aí, quando a situação bate na nossa porta, a gente não consiga aplicar aquilo que nós temos falado. Eu não posso dizer para vocês: meninas, não tenham medo. Meninas, tomem posse dessa palavra. Meninas, quando bater na minha porta, eu não agir de acordo com aquilo que eu falo para vocês. Eu preciso falar, mas eu preciso confiar e acreditar que esta aqui, ó, é a verdade de Deus para nossa vida. Esta é a verdade de Deus para nossa vida. Então, meninas, recebam no coração de vocês. E não permita que o inimigo venha roubar essa verdade do seu coração. Se Deus disse para você: não tenha medo. Não tenha medo. Não importa que a arma dele seja maior que a sua. Não importa que ele seja maior que você. Deus está com você e te dará a vitória. Amém, meninas? Eu queria só comentar aqui, ó, no versículo 20, o cuidado de Deus, né? Ele tá dizendo assim: olha, gente, se vocês ficarem em guerra com alguma nação por muito tempo, preservem as árvores. Gente, olha o cuidado de Deus. Preservem as árvores frutíferas. Sabe por quê? Porque se vier faltar alguma coisa para vocês comerem, são elas que vão te alimentar. Gente, olha que coisa mais linda isso. Cuidado com as árvores. Se elas não são frutíferas e ajudarem vocês nos cercos, então vocês vão lá e vocês cortem a árvore, né? Mas se elas forem frutíferas, preservem, porque elas vão servir de alimento para vocês. Gente, que Deus que tem um cuidado com o povo desse jeito, que pai que cuida, é detalhes, entende? O que o Senhor quer dizer para nós aqui nessa palavra, nesse versículo, é que Ele cuida de nós nos detalhes, naquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Lembra ali nas águas de Mara, né? Que a solução estava ali no arbusto, que eles não estavam enxergando. Então Deus chama a atenção de Moisés para aquele arbusto, né? Que daquele arbusto, Deus ia dar a cura para aquelas águas. É o cuidado de Deus nos detalhes da nossa vida, nos detalhes daquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Então Ele está dizendo assim: olha, observa as árvores. Se vocês estiverem em guerra por muito tempo, preservem as que são frutíferas, porque elas vão servir de alimento para vocês. São elas que vão alimentar vocês, não vão deixar vocês perecerem. Meninas, Deus cuida de vocês, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Descanse o seu coração em Deus. Descanse o seu coração naquele que cuida de você. Não só quando o inimigo se aparecer grande.
Não só quando as armas parecerem grandes, mas quando quando você nem enxergar elas. Ele vai chamar a sua atenção para isso. Quando você nem conseguir enxergar a solução, quando você nem conseguir enxergar, ele vai mostrar para você. Ele tem o cuidado com você naquilo que você não consegue enxergar. Olha só, gente, o cuidado de Deus. Ele tem o cuidado conosco. Tanto nas coisas que se apresentam grandes demais para nós, como aquelas que são pequenas, tão pequenas que os nossos olhos não conseguem enxergar. Meu Deus! Que Deus é esse, meninas? Que Deus é esse que nós servimos? Então guarde essa palavra no seu coração. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que está com você. Você não precisa ter medo. Deus cuida das coisas grandes e Deus cuida das coisas pequenas. Descanse, meninas, o coração de vocês e recebam, guarde essa verdade no coração de vocês, porque Deus é poderoso para cumprir essa palavra na vida de cada uma de nós. Amém, meninas? Recebe mesmo, Fabi. Recebe em nome de Jesus. Avance sem medo. Não temam as más notícias, não temam as coisas que os nossos olhos veem. Nós caminhamos por fé, nós caminhamos na verdade da palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Não acreditamos naquilo que os homens dizem, nós cremos naquilo que Deus diz sobre tudo e principalmente sobre nós. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma oração agora, agradecendo ao Senhor por esta palavra que Ele trouxe aos nossos corações para o dia de hoje. E amanhã nós nos reunimos novamente aqui às 7h35 para mais uma porção do Senhor para as nossas vidas. Amém, meninas? Deus é tremendo mesmo. Deus conhece a necessidade do nosso coração, né? Ele conhece nosso coração e envia ali, ó, a palavra certeira, que vai nos dar direção e vai nos fazer caminhar e seguir adiante. Amém? Vamos fazer uma oração, meninas? Fechem os olhos de vocês e vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Nós só temos a agradecer ao Senhor por esta palavra, por ter nos ensinado neste dia. Que nós possamos oferecer todos os dias uma oferta com aquilo que temos de melhor. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, através da nossa adoração, através do nosso comportamento, e que nós tenhamos sempre o cuidado de oferecer a Ti aquilo que é de melhor, porque aquilo que é melhor do Senhor, o Senhor nos dá, e que da mesma forma nós possamos retribuir a Ti com aquilo que nós temos de melhor, com aquilo que somos, com aquilo que recebemos da essência do Senhor, que foi plantada em nós. Eu Te peço, Pai, que nos conduza em obediência, em amor a tudo aquilo que o Senhor tem falado, a cada palavra que o Senhor tem nos revelado. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que possamos receber de Ti direção, Senhor, e discernimento. Se talvez em nossa casa nós temos tolerado o pecado, que o Senhor possa nos mostrar e que possamos eliminar, principalmente começando dentro de nós, Pai, o pecado que não Te agrada. Se houver espírito de rebeldia, se estiver dentro de nós algum trono onde o Senhor não é o rei, destrona do nosso coração, Pai. Que haja em nós somente um trono, o trono do Senhor Todo-Poderoso, do nosso Senhor, do nosso Deus. Que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor reine sobre a nossa família, que haja só o Senhor como Rei, como soberano, que nada mais importe, Senhor, que nada possa roubar o Teu lugar nas nossas vidas. Nós devolvemos o controle se em algum momento, Senhor, nós temos tomado para nós o controle. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar direcionamento e discernimento para eliminar do nosso meio o mal, começando em nós, mas também dentro da nossa casa, no comportamento dos nossos filhos, na forma como nós mesmos nos comportamos, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá, Senhor, discernimento, abre os nossos olhos espirituais. Mas nós queremos também, Senhor, Te agradecer pelo Teu cuidado e pelo Teu favor, por nos lembrar no dia de hoje que Tu és o Deus presente, Tu és o Deus conosco,
Tu és o Deus que cuida de nós em todos os detalhes, desde o maior até o menor, por nos lembrar que não precisamos ter medo, porque Tu és aquele que, por mais que a nossa mente não consiga mensurar o tamanho do Senhor e nem o tamanho do seu poder, ainda assim Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Tua palavra é a verdade. Quando o Senhor diz que não precisamos ter medo, que o nosso coração encontre descanso nessa verdade. Visita, Senhor, cada uma das Tuas filhas que porventura entrou nesta live com o coração aflito, com o coração angustiado, sem saber o que fazer. Que ela possa descansar nessa verdade da Tua palavra, que ela não precisa ter medo. Mesmo quando o inimigo se apresenta maior que ela, mesmo quando as armas do inimigo se apresentem maior que ela não precisa ter medo, Pai, porque o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas, até nos mínimos detalhes. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso dia, sabendo que o Senhor é aquele que vai nos dar vitória, vai nos dar direção, vai aplanar os nossos caminhos, Senhor. Nos ensina a andar por caminhos de justiça, Pai, de obediência aos Teus mandamentos. Abençoa o nosso dia, que ele seja produtivo, que ele seja abençoado, que ele seja de vitória para a glória do Teu nome. Nos usa, Senhor, como instrumentos nesta terra para proclamar a vida, a luz, a força, o renovo, a direção e a esperança que vem de Ti para este tempo, neste mundo tão sombrio, que possamos ser o Teu instrumento de vida e esperança para as pessoas. Nos usa, Senhor, eis-nos aqui como vasos voluntários para serem usados nas Tuas mãos. Fica conosco, Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês, que o dia de vocês seja abençoado, seja de vitória, seja produtivo para a glória do Senhor, que você seja um instrumento de bênção na sua casa, para os seus vizinhos, mas que você também seja um instrumento de bênção para a sua própria vida. Talvez tenha acontecido algo que você não consegue se perdoar. Isso tem impedido você de avançar. Mas olha, se Deus é um Deus perdoador, quem somos nós para não nos perdoarmos? Se Deus é um Deus perdoador, se Deus já te perdoou quando você pediu perdão, seja um instrumento de bênção para você mesma. Perdoe-se. Deixe no passado e avance em nome de Jesus. Não permita que nada possa paralisar você. Não permita que a insegurança paralise você. Não permita que o medo paralise você. Não permita que a culpa paralise você. O Senhor é um Deus perdoador e se Ele nos perdoou, então que possamos receber este perdão de nós mesmos. Então, perdoe-se. Deixe no passado e avance em nome de Jesus. Bom dia! Olha, a Cida tá na igreja, tá mandando um bom dia para todas nós, meninas. Bom dia, Lê, meninas da live. Bom dia, mãe, bom dia, pai, bom dia, filho, bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, meninas, que o dia de vocês seja assim, cheio da presença de Deus, seja um dia bom, porque este foi o dia que o Senhor fez e tudo que Ele faz é bom, amém? Amém, Lilian, foi um prazer ter você aqui conosco, viu? Amanhã nós estaremos aqui novamente, 7h35, para mais uma porção da palavra do Senhor para a nossa vida, amém, meninas? Anne, Deus abençoe, minha gata. Um dia de vitórias para todas nós. Bom dia, meninas. Um beijo. Deus abençoe vocês e até amanhã. Bom dia, vida. É isso mesmo. Vamos celebrar com alegria a vida que o Senhor tem nos dado, o fôlego que o Senhor tem nos dado. Amém? Que possamos honrar o Senhor com o nosso fôlego de vida. Amém? Um bom dia para vocês, meninas, na presença do Senhor, cheio de Deus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, 7h35, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Beijos.